Gente, a paz do Senhor, presta atenção nesse vídeo que vai passar aqui agora. Preste atenção nesse vídeo. Então, gente, vocês viram aí nesse videozinho aí, nessas imagens que passaram aí, como o ser humano acha que Deus é, tá? Como o nome já diz, né? Imaginação, ou seja, a imaginação do homem cria imagens em relação a Deus, em saber como que ele é. É uma das maiores curiosidades do ser humano, até mesmo nós, né, evangélicos, cristãos, outras religiões, todos, até a pessoa que não faz parte de nenhuma religião, na verdade já deve ter passado pela mente dele como será Deus, como que Deus é. Então essas imagens aí, os homens projetam, né, na sua mente alguma coisa em relação a Deus e passa para o papel, passa por uma televisão, passa por uma mídia, mas são apenas imagens. E nenhuma delas, eu posso falar para vocês com toda certeza, que nenhuma dessas imagens que vocês viram aí é na verdade Deus, se parece com Deus. Alguém pode me perguntar, como é que você pode afirmar com tanta certeza que Deus não é como essas pessoas colocaram aí na tela? Sim, a própria palavra ela vai nos mostrar alguns detalhes em relação a Deus. Deus ele tem vários atributos. De acordo com os teólogos, a Bíblia apresenta pelo menos 33 atributos de Deus. Atributos esses que nós conhecemos alguma coisa que a Bíblia nos diz, mas com certeza existem muitos mais atributos. Nesses atributos, existem os atributos comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? É aquele atributo de Deus que ele compartilha com a sua criação. Por exemplo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é paz. Esses atributos são compartilhados com a criação, conosco. Mas existem também os atributos não comunicáveis, ou seja, atributos que diz somente com respeito a Deus e não são compartilhados com a sua criação. Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, diz que Deus é invisível. Entende? Então, esqueça esses vídeos aí que vocês vê acerca de Deus, aquele homem sentado no trono, barbudo, de cabelo branco. Esqueça, porque a Bíblia diz que Deus ele é invisível, ou seja, a sua essência não pode de maneira nenhuma ser vista aos olhos humanos. Ninguém nessa terra está habilitado para ver Deus como Ele é. Porque todos aqueles que querem ver Deus, com toda certeza, irão morrer. O próprio Deus, se não me falha a memória, em Êxodo 33 ou 32, ele mesmo diz para Moisés o seguinte: qualquer um que ver a minha face irá morrer. Porque até mesmo Moisés tinha essa curiosidade de saber como que é Deus. Até ele tinha essa curiosidade a ponto dele pedir a Deus: olha, eu rogo, eu te peço, deixa-me ver a sua glória. A intimidade, né, com Deus era tão grande que ele teve, né, essa iniciativa de pedir a Deus para ver a sua face. E Deus, com um amor, com uma forma tão linda, explica para Moisés: Moisés, eu não posso deixar você ver a minha face, porque se você ver a minha face, você vai morrer. Inclusive, gente,
quando eu lembro desse versículo, eu venho na minha mente algumas coisas que a gente escuta no meio do povo cristão. É quando o crente ele pede a Deus para que Deus o mate. Como assim? O crente pede a Deus para que Deus o mate. Porque se Deus ele está falando para Moisés que todo aquele que ver a sua face vai morrer, e aí eu vou lá orando ao Senhor, eu estou orando a Deus, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu estou louvando a Deus com hinos que diz assim, mostra a tua glória, Senhor. Ou seja, se eu peço a Deus para que Ele se revele para mim a sua glória, estou pedindo para Deus me matar. Porque o próprio Deus já falou, quem ver a minha face vai morrer. Você lembra de Isaías, quando ele teve aquela visão do trono de Deus? Naquela visão, ele não viu Deus como ele é. Ele teve um vislumbre do trono de Deus, porque se ele visse Deus da forma que ele é, ele iria morrer. Tanto é que ele chega a dizer, ai de mim, eu vou morrer porque meus olhos viram a Deus. Mas Deus ali o poupou, né? Porque se ele não viu Deus como ele é, porque ninguém consegue ver. Tem uma passagem também interessante quando um anjo aparece para os pais de Sansão, quando os pais de Sansão souberam que era um anjo, a primeira coisa que veio à mente é que eles iriam morrer. Porque a face de Deus, olhar para a face de Deus, estava associado à morte. Mas, Hamilton, e quando a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face? Olha, não quer dizer que Deus aparecia para Moisés e falava com ele face a face. Isso é apenas uma forma de expressão. Não quer dizer literalmente que ele falava com Deus cara a cara. É apenas uma forma de se expressar, que nós iremos encontrar isso em várias partes da Bíblia. Aquela força de expressão, forma de expressar. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que Deus repreendendo o povo, né, por causa da gula, Deus fala assim para o povo assim, olha, eu vou mandar carne para vocês e vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Alguém alguma vez já comeu tanto a ponto da comida sair pelo nariz? Não me lembro. É apenas uma forma de se expressar. Então, quando a Bíblia diz que Moisés via Deus face a face, é uma forma de expressão, muito encontrado dentro da Bíblia. Mas aí vem a pergunta, então como que é Deus? A primeira coisa já deixamos claro, né? Que ele é invisível. Existem alguns outros textos bíblicos de forma simbólica, mostrando aquele varão, um ancião de cabelos brancos, como tem até louvor que diz os seus cabelos são brancos como a neve, daquela visão do Apocalipse, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas Deus, a Bíblia diz que ele é invisível aos olhos do homem. E Jesus, se não me falha a memória, em João capítulo 4, versículo 24, ele dá uma declaração acerca de Deus. Jesus fala assim, Deus é Espírito. Entenda? Deus é Espírito. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, mostrando como que Deus é. Bom, se Deus é Espírito, agora que eu quero que vocês prestem atenção para não falar que eu estou cometendo heresias. Se Deus é Espírito, qual é a característica de um espírito? Lá em Lucas capítulo 24, versículo 38 a 39, Jesus ele dá a característica de um espírito. Quando ele ressuscita e aparece para os seus discípulos, a princípio eles ficam meio temerosos. Por quê?
Eles viram Jesus morrer na cruz. E agora Jesus aparece para eles. Eles ficam meio temerosos, achando que é um fantasma, alguma coisa assim. E olha o que Jesus diz: não temas, chega perto de mim, me toca para vocês verem que sou eu mesmo. Olha aqui, ó, eu tenho carne, eu tenho osso. Aí ele diz, né, um espírito não tem carne e não tem ossos. Jesus falando, confere aí em Lucas 24, 38 e 39. Um espírito não tem carne e nem ossos. Ou seja, de acordo com esse ensino de Jesus, se Deus ele é espírito, ele é imaterial, ele é incorpóreo, isento, preste atenção, isento de partes físicas, ele não tem tamanho e ele não tem dimensões. Você está entendendo? Ah, Milton, você falou uma heresia. Como é que você diz que Deus ele é isento de partes físicas, se a gente vai encontrar na Bíblia vários versículos que diz a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, o braço forte do Senhor, vários versículos ensinando que Deus tem partes físicas. Entenda isso aqui. Se você não concordar com o que eu vou falar, pesquise. Pergunte ao seu professor de escola bíblica dominical. Pergunte ao seu pastor, que ele vai te ensinar, ele vai falar com você sobre expressões antropomórficas. Acho que o nome é esse, que às vezes eu me confundo. Hamilton, o que é isso? Expressões antropomórficas. Eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar bem escrito aqui para vocês entenderem que expressões são essas, para que você possa ter noção do que eu estou falando. São expressões ou termos usados para explicar alguma função ou característica de Deus por meio de uso de palavras que descrevem elementos humanos. Viu aí? Você entendeu agora? Não quer dizer que Deus tem braço, que Deus tem mão, que Deus tem olhos, que Deus tem ouvidos. Não quer dizer isso, apenas umas expressões para mostrar realmente um Deus pessoal, podemos dizer assim, né? Mas entenda uma coisa, sendo Deus um Espírito Supremo, diferente de tudo aquilo que ele já criou, ele pode com toda certeza desempenhar todas essas funções, tá? Mesmo sem ter um braço, mesmo sem ter olho, mesmo sem ter ouvidos, ele pode desempenhar, porque ele é Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo. Então ele pode desempenhar todas essas funções, mesmo sem ter. O que eu quero colocar aqui nesse vídeo para você é exatamente isso. Nós temos um desejo de, conhecer mais acerca de Deus. E Deus, ele deseja também se apresentar para nós. O que mais me chama a atenção hoje, gente, o que mais eu fico vendo hoje, são pessoas projetarem na sua mente um Deus completamente diferente do Deus da Bíblia. Para uns, Deus é um carrasco que está pronto para jogar no leito, que está pronto para pesar a mão. Sabe, qualquer coisinha que eu fizer, ele vai vir com tudo, vai me jogar no leito, vai me botar um câncer. Sabe, tem gente que vê Deus assim, como um carrasco. Já tem outros que vê Deus como se fosse uma pessoa que tolera tudo. Ele faz tudo de errado. Não, Deus vai me perdoar, porque ele sabe que eu sou falho, que nós somos seres humanos, Deus é pai, não é padrasto, e aí, sabe, faz de tudo, que é um Deus tolerante. Gente, quer conhecer a Deus?
Vá para a Bíblia que você vai se surpreender. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus deseja nos levar a instâncias superiores que nós nunca imaginamos. Mas para isso nós temos que buscá-lo. Para isso nós temos que realmente ter interesse em conhecer a Deus. Então, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E você vai se maravilhar, porque quanto mais você se aprofunda no conhecimento de Deus, mais você quer aprender sobre Deus. Amém? Então, compreendeu, né? Deus, ele não é assim uma pessoa física como nós, tá? É um espírito invisível. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui um vídeo, tá? E eu até me lembrei disso agora. Eu vou deixar aqui um vídeo, porque a Bíblia mostra alguma coisa sobre anjos, né? Inclusive a Bíblia descreve algumas visões que homens teve sobre anjos. E um desses homens foi Ezequiel. Ezequiel teve uma visão acerca de um ser angelical. E diz a Bíblia que Ezequiel, quando teve aquela visão, ele ficou com medo. Por quê? Porque o anjo não é aquilo que você vê aí nas historinhas, aquele homem louro de asas, sabe? De asas, voando com aquele semblante bonito. Não! Existem várias classes de anjos, e uma outra hora a gente vai falar sobre isso aqui, mas esse ser angelical que Ezequiel viu, ele sentiu medo. E um artista digital, ele pegou essa descrição bíblica e passou tudo aquilo que ele leu na Bíblia para o computador. E olha que imagem ele encontrou de acordo com o texto bíblico. Você vai se surpreender. Imagine se algo como isso aí aparecesse para você no meio da rua. Imagine. Veja esse vídeo e que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Fica com o vídeo desse homem que passou essas coisas para o computador de acordo com a Bíblia e olha como ficou. Veja agora com você comigo aí.